Você já se pegou dizendo para si mesma, eu tô evoluindo, eu tô mais conectada, eu tô ouvindo os meus guias. Mas será que é mesmo a sua alma que está crescendo ou é o seu ego que aprendeu a queimar incenso e a usar anel de ametista? Porque sim, o ego também veste branco, também acende vela e também faz ritual. Eu sou Juliana Tarô e seja bem-vindo ao meu canal. Além dos vídeos de reflexão e espiritualidade, eu compartilho por aqui leituras oraculares e caminhos de reconexão com o invisível. E hoje a gente vai falar sobre o ego, esse personagem que vive entre nós e dentro de nós e por que ele precisa ser entendido e não destruído. Você acredita que está evoluindo, mas será que é mesmo a sua alma que está se expandindo ou é só o seu ego que aprendeu a falar em nome dela? Por trás da busca por luz, muitas vezes o que cresce é a nossa sombra. E o que se apresenta como sabedoria pode ser só mais uma forma do ego se manter no controle. O ego, ele não vai embora, ele só muda de figurino. Ele aprende a linguagem da espiritualidade e começa a se disfarçar de missão, de propósito, de canalização. Antes ele queria status, agora ele quer ser visto como sacerdotisa, como canal, como mestre. Mas a estrutura é a mesma, o desejo de ser especial. E talvez aí esteja o maior teste do caminho espiritual, saber quando é a alma que está guiando e quando é o ego vestido de luz. E eu quero te convidar para mergulhar comigo nesse tema delicado, incômodo, mas essencial para quem está nesse caminho. Afinal, quem está caminhando com você? A sua alma ou o seu ego disfarçado de guiança espiritual? Muito se fala, sobre a morte do ego como se ele fosse o vilão da história, mas deixa eu te contar uma coisa, matar o ego é impossível. E querer eliminá-lo é inclusive perigoso. O ego é parte da psique humana. É ele quem estrutura nossa identidade, quem nos permite existir no mundo com um senso de eu. Ele organiza as nossas experiências, define limite, nos protege. Sem ego não existe o eu que caminha. Ele é o que nos ajuda a nomear o eu, a buscar alimento, a manter a nossa identidade. O problema não é o ego existir, é ele sentar no trono da alma. É ele se confundir com a voz do espírito, é ele tomar controle da nossa jornada espiritual. A questão não é matar, é perceber quando ele está servindo e quando ele está te sabotando. A verdadeira prática espiritual não exige que você destrua o ego, ela exige discernimento, exige coragem para dizer, isso aqui é intuição, isso aqui é só o meu orgulho falando bonito. É preciso consciência e humildade para reconhecer, nem tudo que brilha é sabedoria. Vou te contar uma história. Uma vez, em um ritual, eu recebi uma mensagem clara e poderosa. Você é a reencarnação de uma sacerdotisa antiga dos templos de Hecate. E na hora o meu coração disparou. Era bonito, era poderoso e era tudo que eu queria ouvir. Mas aí algo dentro de mim sussurrou. Será? Ou é só o ego se alimentando do que eu mais desejava acreditar? Eu já fui testada muitas vezes. Ela já me apareceu com a sua tocha, mostrou visões antigas, imagens de templos, fragmentos de outras vidas, me chamou de filha da noite, me lembrou de linhagens ancestrais. Foi bonito, foi real, mas também foi perigoso, porque logo depois do encantamento veio a armadilha. Veio a tentação de me apegar àquela identidade, de usar aquele título como proteção, como uma certeza, como um escudo contra a minha própria vulnerabilidade. Em um outro ritual, Lúcifer apareceu, o próprio capeta, e não como a sombra demonizada, mas como brilho, sabedoria, como promessas de acesso ao oculto. Ele sussurrou que eu via o que ninguém mais via, que eu sabia demais, que eu teria tudo o que desejasse. E por um instante eu acreditei, até perceber que aquele saber estava me afastando da minha humanidade, que quanto mais eu me sentia especial, menos eu conseguia simplesmente estar presente. Xangô também me testou, me cobrou liderança, clareza, postura, me instigou a tomar decisões rápidas e a falar com autoridade. Eu me vi tentando performar uma sacerdotisa quando tudo que eu precisava era silenciar e escutar. Esses deuses não estavam me punindo, eles estavam me ensinando, mostrando que todo poder vem com um espelho e que o maior poder é ser fiel à própria alma, mesmo quando o ego quer dominar a narrativa. Foi quando eu percebi, eu estava sendo testada, não por castigo, mas para ver se eu ainda conseguia ser humana diante do que era divino.
O ego, em sua essência, não é um inimigo. É ele que te dá individualidade, vontade de viver, desejo de criar. É ele que organiza a nossa identidade no mundo. Mas ele também é astuto. Quando sente que está perdendo o controle, ele veste a roupa da espiritualidade, da bondade, da grandeza cósmica. E o ego espiritualizado é um dos mais perigosos, porque ele não grita, ele sussurra. Ele diz: você tem uma missão especial, você veio para despertar consciências, você tem dons que ninguém mais tem. E talvez você até tenha, mas se esse discurso te separa dos outros, cuidado. Se te faz sentir superior, cuidado. Se te impede de errar, de pedir ajuda, de ser humana, cuidado. Porque o ego adora se alimentar de espiritualidade. Ele troca o espelho pela mandala, o microfone pelo altar, a vaidade pela canalização, mas no fundo continua com medo. Medo de ser esquecido, de ser invisível, de não ser suficiente. Tem gente que mal começou a estudar e já se declara a reencarnação do sumo sacerdote de Lemúria, já tem nome de alma, deusa regente, missão estelar definida. E tudo bem, talvez você até tenha, mas será que essa pessoa consegue sustentar o agora? Consegue manter a escuta quando a vida está caótica? Consegue acessar sua alma na terça-feira à tarde com dor de cabeça, um boleto vencido e o coração em frangalhos? Consegue se conectar consigo mesma quando a vida está um caos e tudo desmoronando? Porque a espiritualidade não é só sobre quem você foi, é sobre quem você escolhe ser agora, com tudo que isso exige. Eu não estou aqui para desacreditar ninguém, mas a verdade é que quanto mais o ego infla, menos a alma respira. O verdadeiro rito espiritual, ele é invisível, não tem roupa branca, não tem título bonito, tem silêncio, tem renúncia, tem um ego que se curva. É quando você abre mão de ter razão, quando você desce do pedestal, quando você acolhe a dor de ser comum. O ego quer ser estrela, a alma quer ser verdade. E quando você confunde os dois, se perde. Mas quando você os reconhece, se liberta. A alma não precisa provar nada, ela não quer holofotes, ela quer presença, ela quer que você esteja inteira no agora, sem tentar parecer sábia, sem precisar ser a mais intuitiva da roda, sem se esconder atrás do arquétipo da bruxa perfeita, porque a espiritualidade mais potente é silenciosa, ela vive na sua escuta, nos seus limites, no modo como você se levanta depois de cair. O ego adora a fantasia de grandeza, porque tem medo da pequenez, e a espiritualidade, quando mal compreendida, pode virar uma fuga da realidade. Você não precisa ser ninguém além de você mesma. Você não precisa ter sido uma rainha de Atlântida para ser digna de escuta. Você não precisa ter uma linhagem mágica para acessar sua intuição. Você só precisa estar presente, com humildade e com discernimento. Porque não é sobre quem você foi, é sobre quem você está escolhendo ser agora, nesse momento. O ego, ele não vai desaparecer. Ele vai caminhar com você por toda a sua vida, mas ele não precisa ser o guia, que ele seja só um companheiro e que seja a alma quem segura essa tocha. Se esse vídeo te atravessou, me conta qual foi o maior teste do ego que você já viveu. E se você está em busca de uma jornada espiritual com mais verdade, mais pé no chão e mais presença, fica por aqui. E se quiser aprofundar no seu autoconhecimento, eu tenho um clube de autocuidado energético com meditações guiadas e rituais e muitas outras coisas para te guiar nesse processo. Se te interessar, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquela amiga que está precisando lembrar que espiritualidade não é sobre palco, é sobre presença. Atravessar o ego é um dos maiores ritos que você vai viver e talvez o mais necessário. E se for sua alma que segura a tocha, que ela ilumine o seu caminho de volta para casa. Até o próximo vídeo.